H. Boa tarde a todas e a todos, iniciando aqui o nosso último talk show deste semestre de Introdução à Engenharia. Hoje falando sobre engenharia de software, com um grupo de convidados muito especial, iniciando com ele, que atualmente está cursando o 4º semestre do curso de engenharia de software aqui na UNB, é pesquisador do LAMFO. Vai falar o que é isso, assessor de operações da Eletrojum, também é pesquisador na UNB, estagiário no Senado Federal, trabalha com diversos projetos, trabalha com o professor Ricardo Fragelli na iniciação científica, pesquisando sobre mobile learning, inteligência artificial, ele, o queridíssimo Victor Schmidt. Salve palmas! Aqui também outro convidado muito especial, está aí finalizando o seu curso de engenharia de software, trabalhou e estagiou em empresas como Polícia Federal, Quinto Andar e LAPS, além de uma empresa internacional, participou de projetos de extensão e atlética, competiu nos jogos universitários, fundou o clube eSports, Green Halls, vai falar o que é isso. Entre os inúmeros projetos desenvolvidos, um dos mais relevantes foi realizado em parceria com o Ministério, o MIT. Neste projeto, foi responsável por desenvolver a plataforma resultante de um artigo que, inclusive, foi utilizada pelo Facebook. Salve de palmas para ele, Aaron Schmidt! Salve para os nossos organizadores do evento. E agora, os nossos profissionais, professores experientes na área de engenharia de software. Ele, que é professor associado do curso de engenharia de software da faculdade UNB Gama, fez mestrado e doutorado em engenharia elétrica na Universidade de Brasília, com o período sanduíche na Flórida, atua desde 2012 em pesquisa, desenvolvimento e inovação em aprendizado de máquina, participou de projetos diversos envolvendo essa área de inteligência artificial, vai falar mais sobre os seus projetos e as possibilidades de parceria junto com os estudantes, o nosso professor doutor Fabrício Ataíne. Aqui conosco também outro professor, bacharel em Ciência da Computação pela Universidade São Francisco, mestre em Ciência da Computação pela USP e doutor em Ciência da Computação também pela USP. Atualmente é professor da Universidade do Gama, atuando no laboratório ITRAC. ITRAC? Tá bom. Da mesma universidade, os principais interesses de pesquisa são métodos computacionais de otimização, programação não linear e engenharia de software. Conosco, o mais querido de todos nós, o professor John Lennon.
Lembrando que este evento está sendo organizado pelos nossos estudantes dessa disciplina, que também fizeram uma visita técnica que aparecerá neste exato momento na tela. Eu evito o máximo possível usar termo inglês, porque tem coisa que já é padrão do mercado. Lead é uma coisa assim, isso, tem essa lógica daqui pra cá, tal, isso aqui, eles não pensavam nisso. Um aventureiro de 2 semanas para levar 6 meses. E preço, a gente usa Agile aqui na empresa, que é o seguinte: 20 anos atrás, como é que funcionava o desenvolvimento de software? Você passava meses discutindo numa sala, vai ser assim, a tela vai ser dessa cor, dessa tela vai para Salve de palmas do vídeo, obrigado. Queria iniciar aqui com o professor John Lennon. John, a pergunta é sobre esse vídeo aí. O pessoal fez uma visita técnica a uma empresa de software e a gente gostaria de saber, na engenharia de software, depois do nosso aluno formado aqui na FGA, ele tem quais áreas de atuação? O que é a vida de um engenheiro de software? Aquele pessoal ali está numa fábrica de software, imagino eu. Que tipo de desenvolvimento é feito ali? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Fragelli, aí pelo convite. Queria agradecer também a organização do evento. Então, de parabéns, né? Muito bacana aí o movimento. O pessoal da Júlia que me convidou, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? Esta tarde. Estava até pensando lá atrás, né? Tomara que eles me aplaudam assim depois de ter aula comigo, né? Não sei se continua assim. Mas tá bom, vamos à resposta, né? Então, a engenharia de software é uma área muito ampla, né? Até porque ela não se restringe à engenharia de software em si. Né? O engenheiro de software ele não apenas constrói um software, mas ele constrói solução de problemas. Então, solução de problemas é uma característica interessante para um profissional atuar em qualquer área. Então, é uma das poucas áreas que você tem atuação interdisciplinar total, você atua em qualquer área. Então, o engenheiro de software é bem-vindo em qualquer área pela natureza da formação dele. O coração da engenharia de software é o desenvolvimento do software em si, né? Mas tem muitas outras atividades que vêm sendo feitas aí, né? Então, ele pode ser um desenvolvedor, pode ser um arquiteto de software, pode ser um gestor, um bom gestor na análise de desenvolvimento de problemas, justamente para essa visão sistemática que o profissional desenvolve ao longo da sua formação, essa visão algorítmica e tudo mais. Obrigado, só de palmas, professor, obrigado pela sua participação. Professor Fabrício, eu queria saber, aqui que é inclusive um dos temas do nosso evento, primeiro agradecer a sua participação, é uma honra para nós tê-los aqui. Eu queria saber o que é a inteligência artificial e se ela estará presente na nossa vida de agora em diante. Olá, gente, boa tarde, obrigado pelo convite, professor Fragelli, pessoal da organização, parabéns pelo evento, está muito bonito, estou vendo vários alunos aqui. Então, a inteligência artificial, parece que ela surgiu agora em 2022 com o ChatGPT, né, que está todo mundo usando aí de forma, né, bem intensa, mas a IA basicamente é o uso de soluções computacionais para reconhecimento de padrões. Então, a gente tem um mecanismo que consegue dar escala a reconhecimento de padrões em áudio, vídeo, texto e etc. A gente tem visto isso sendo aplicado em diversos segmentos aí da nossa sociedade. A gente está vivendo a revolução da aplicação disso em texto, né? A gente começou ali em 2022 vendo essa disseminação da IA com o uso genérico, de propósito genérico, que é o GPT, mas bem antes disso a gente já estava, né, trabalhando com o mundo, estava gozando dos benefícios da IA em diversas áreas, processamento digital de imagem, né, parte de áudio. Então, a IA é um mecanismo que traz diversas possibilidades para a nossa sociedade, e especialmente no que diz respeito a ganho de escala, a produtividade. Então, e a IA está aí para, digamos, nos apoiar, nós que somos profissionais da informação. Então, recomendo que vocês
tenham, digamos, se desenvolvam como profissionais da informação e que vocês aprendam a trabalhar com esses mecanismos que estão aí disponíveis, né, para que vocês possam alcançar um nível mais alto de produtividade aí, né? E deixo uma dica aqui que se aquela atividade que você faz, ela é realizada e quando o WhatsApp mandando outra mensagem, essa atividade vai ser substituída pela IA. Então, aquilo que envolver prática, cognição, ou entrega do seu tempo, da sua dedicação, é provável que isso seja substituído pela inteligência artificial que já está aí disponível hoje, tá? Então, veio para ficar, né? A gente vai ter cada dia mais acesso a outras soluções, outras possibilidades, outros mecanismos que a IA, de certa forma, trazer para a sociedade aí, tá? Então, basicamente, obrigado, gente. Obrigado, só nós, professor Fabrício. Irving, vou te chamar de Schmidt, pode ser? Porque o Vitor é Schmidt. Você sabia que o sobrenome dele é Schmidt? Muda, o seu tem dois T's no final, dele é um D e um T no final. Eu vi. E tem uma diferença, né? Schmidt e Schmidt. Você vê a diferença, né? Schmidt, é o seguinte. Obrigado. Schmidt, é o seguinte, eu queria saber, você que está no seu período aí de mais tranquilidade, você já vivenciou a universidade muito aí. Eu queria saber, é importante na área de software, você não simplesmente fazer as disciplinas, mas se envolver em outras atividades? Quais são as que você acha que foram mais intrigantes para você, te apeteceram mais o seu olhar, a sua alma e o seu coração? Eu acho que é bem importante. Primeiro, boa tarde, eu sou o Irving. Obrigado pelo convite da Júlia, do grupo, tá bacana. E respondendo a pergunta, eu acho que é muito importante, principalmente, acho que por duas coisas. Primeiro, para você fazer o que você gosta, ir atrás de fazer o que você gosta. Eu acho que esse é o primordial, por isso que a gente faz as coisas, idealmente. E, em segundo, para você se destacar no que você faz, né? Então, só que às vezes a gente não sabe, né, o que a gente ou para que área a gente vai. Eu acho que o mais importante é ir testando aí o que você gosta, né? No meu primeiro semestre eu participei de atlético, participei da maquinária, participei da pesadelo, enfim, muitos projetos, até clubes esportivos, e eu percebi que eu fui gostando mais da coisa e eu fui entrando mais naqueles projetos de determinado segmento, né? E um projeto leva a outro e assim vai, assim você vai se aprofundando mais, mas antes de tudo é importante começar de algum lugar, não importa o que, é só começar. Eu acho que esse é o mais importante. Obrigado, só de palmas para o Irving. Meu querido Vitor Schmidt, parece que você trabalha comigo há mais de 15 anos, mas na verdade você está no quarto semestre ainda, né? Significa que você é uma pessoa com envergadura acadêmica. Parabéns, você trabalha bastante. Se vocês não sabem, quem está fazendo cálculo 1 e aplica o 300, aqueles gráficos são produzidos em Python e quem desenvolveu foi o Vitor. Sai para o Vitor, valeu! Vitor, eu queria saber em qual momento você falou assim, eu quero fazer engenharia de software, e agora que você está cursando engenharia de software, o que mais te impulsiona para essa área? Como que você vislumbra o seu futuro nos próximos 6 semestres? Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela organização e ao Fragelli, né, por organizar isso tudo. Tá muito legal. O que mais me chamou a atenção para seguir para software, né, foi a afinidade que eu tinha com tecnologia desde pequeno, sabe? Gostava bastante de ficar futricando os programas que a gente utiliza para mexer com joguinho, essas coisas.
E o que me motiva a continuar no curso de engenharia de software é as possibilidades. Com toda certeza você pode começar uma área agora, daqui 2 anos você não gostou mais dela, você pode começar estudando outra área e migrar para ela, porque software é uma área muito grande com diversas ferramentas que você pode utilizar e etc. É isso. Beleza, obrigado. Só de voz para o Vitor, por favor. Nós temos 4 vídeos, um deles já foi, agora são 3 perguntas vindas da comunidade. Tem uma pergunta na tela agora. Eu sou desenvolvedor, programador na Escola Superior da AGU e já trabalho na área há mais ou menos uns 10, 11 anos, né, com programação. Com a evolução das IAs, das inteligências artificiais e da automação de serviço, como você vê o papel dos engenheiros de software no futuro? Só de voz para a questão, gostei dessa questão. Começando aqui com o Fabrício, que é a sua área de pesquisa, Fabrício. Aqui na UNB, em particular aqui no nosso campus, nós temos a oportunidade de seguir estudando, pesquisando inteligência artificial. Sim, né? No nosso campus aqui a gente tem disciplinas de IA, tem uma disciplina chamada aprendizado de máquina, que ela é voltada para esse fim. Nós temos também um laboratório aqui chamado AI Lab, né? Que trata justamente desse tema. Então é um lugar assim muito promissor para quem quer investir nessa área e quer aprender, estudar e aplicar os conhecimentos de IA. Beleza. Aqui está sendo criado um centro, para quem não sabe, é um centro que a gente imagina que seja referência à inteligência artificial no país e para captação de recursos, né, de agências de fomento. E ela começou com a Faculdade de Tecnologia, o Instituto de Exatas, o SIC e a FGA, né? E é uma área que suscita a atenção dos pesquisadores e cada vez vai ter mais fomento, né? Eu queria saber se você tem algum projeto, alguns longevos, né? Você estava falando ali que tem projeto que começou em 2018, né? Nessa área de IA. Eu queria saber que tipo de solução que nós estamos entregando para o mercado na área de inteligência artificial. Então, eu tenho trabalhado desde 2018 em aplicação de IA, projetos de aplicação de IA no Judiciário Brasileiro. Já foram vários projetos com STF, TST, TRF1, né? Essas siglas são tribunais brasileiros, CNJ. Então, foram vários projetos que a gente aplica inteligência artificial para acelerar processos, para permitir gestão eficiente de acervo de processos para os juízes, magistrados. Então, esse é um tipo de solução que tem sido muito aplicada aí no mercado, né? Trazer agilidade, desempenho, né? e economicidade de tempo nas tarefas diversas. Então, a gente tem exercitado isso. Esses projetos foram executados pelo laboratório, né? AI Lab, e a gente já movimentou mais de 12 milhões de reais em investimento, já passaram mais de 100 alunos, pesquisadores pelo laboratório, né? A maioria deles recebendo bolsa de pesquisa e desenvolvimento, alunos recebendo bolsa aí, né, que vai de R$ 1.500 até R$ 3.500 para alunos. Então, assim, é um fluxo, né, que, como você colocou, Fragelli, vem trazendo recursos para a universidade, vem trazendo recursos para os alunos, para os pesquisadores. E eu queria até contar uma curiosidade. Ao longo da pandemia, que o laboratório estava executando projetos com esse fim, com esse propósito. E ao longo da pandemia nós tivemos pesquisadores, alunos, em que a única renda familiar era em razão desses projetos, porque houve uma queda no trabalho, emprego, muita gente sendo demitida em razão da Covid, e os projetos do laboratório foram responsáveis pelo sustento de algumas casas nesse período. Então a gente fica muito orgulhoso, né, de ter sido vetor para que isso acontecesse. Obrigado. Parabéns. Eu queria saber do professor
Professor John, existe vida no software além da IA? Que pergunta, né? Pois é. Existe vida no software depois da IA? E sim, porque... Além da IA, né? Até tem da IA. pesquisas que vocês fazem sem envolver inteligência artificial. A primeira, assim, bom, a primeira coisa que eu queria falar dentro desse contexto é o seguinte: a própria IA é um software, né? Então, quando a gente pensa em vida profissional no geral depois da IA, então a gente podia gerar uma lista, né? Em que a gente poderia dizer, essa vai ser descontinuada depois que a IA entrar. É o que o Fabrício falou na fala dele agora há pouco. Então, aquelas tarefas que têm menos força cognitiva, elas vão ser substituídas pela IA em breve. Mas a IA é um software, tudo que usa IA também é um software. Então, a carreira do profissional de software, ela só vai ser ampliada com a IA. E todo o apoio que a IA dá tem que ser bem utilizado, né, evidentemente, mas eu duvido muito que substitua a capacidade humana de pensar, né? Isso é muito difícil, mas o Fabrício pode falar isso melhor, né? Mas eu penso que é muito difícil que isso aconteça, e até mesmo que ela se autodesenvolva. Então, o profissional de software ele vai sempre ter vários campos. E, além da IA, existe muito campo de pesquisa também, né? Porque nem só de IA vive o mundo, né? Então, o mundo ele é composto por um monte de fenômenos químicos, biológicos, físicos. Então, existe muita coisa bem rentável fora da IA que vem sendo feita, né? Na área de software, pensando, né, também na minha formação original, eu estudei matemática aplicada, né? Então, minha primeira interação ali no meu mestrado e doutorado com desenvolvimento era de software matemático. Então, quando você pensa nesse contexto, a gente vê muita aplicação em eficiência energética, em logística. Então, esses problemas, né, que surgem naturalmente, claro que a IA vai trazer muita contribuição para isso, mas duvido que a IA traga avanços. O avanço vai depender do ser humano. Então, a pesquisa ainda existe, é muito ativa nesse campo, né? Na área de tecnologia, ainda existe muita coisa sendo feita fora da IA, né? Particularmente, eu tenho trabalhado ultimamente com design de serviço, né? Que é justamente o estudo da transformação digital ou da elaboração de um produto digital do ponto de vista do usuário. Então, essa área de design de serviço é interessante porque ela envolve um conceito que é a empatia. Então, quando a gente fala de empatia, eu me colocar... Então, eu vou desenvolver um software. Antigamente, a gente ia desenvolver um software, aí o programador sentava com você ali, Fragelli, vou desenvolver o software para o Fragelli. Então, eu faço uma entrevista, eu faço uma lista de requisitos, eu monto toda uma técnica, né, para chegar no software. Aí você desenvolve o software, entrega para o Fragelli vai falar, bom, esse software não presta para nada para mim. É o que acontece mais, acredite se quiser. Então, o desenvolvimento de software ele tem mudado um pouco essa face dele. Não é mais um programador que trabalha isolado, mas a gente desenvolve pensando no usuário desde o princípio. E quanto antes você pensar no usuário, mais sucesso tende a ter o seu software. Então, esse desenvolvimento a gente chama de desenvolvimento empático, ou seja, você se coloca no lugar de um usuário. E aí eu me pergunto, será que a IA tem empatia, né? Por enquanto, eu acho que não, né? Então, por mais que a IA faça código, né? Então, daqui a pouco vocês vão ter disciplinas de algoritmos, que são as mais legais do curso de software. Depois vocês vão ter a plaquinha de risos ali, não levantou o Fragélia lá. Tira o ponto dele depois. Então, risos, então, você tem toda essa parte aí de empatia, e essa IA provavelmente não tem ainda, tá? Então, toda essa pesquisa, ela existe ainda fora da IA, ela é muito forte. E a pesquisa de IA também é muito forte, e é a que chama mais atenção. Então, a tendência que vocês vão ver no curso de software é vocês, né, e os seus colegas, quem for para software, chamar muita atenção por IA, né, principalmente depois do TCC. E, às vezes, a gente vê muito movimento de alunos querendo trabalhar com IA e, às vezes, não entendeu nem muito bem para que quer trabalhar com IA, tá? Então, tentem, né, sempre entender bem que a IA hoje para nós serve como uma ferramenta de suporte. Por mais que a IA gere código, que é o que eu estava falando, por mais que a IA gere código, ela não gera código ainda com inteligência, né? Embora seja inteligência artificial, mas quem vai usar aquele código é um ser humano, né? E quem vai aplicar aquele código é um ser humano, e quem vai olhar empaticamente para aquele código é um ser humano. Então ainda falta muito para a IA substituir, seja campo de pesquisa, seja campo profissional, substituir a mão humana ali no meio, tá? Excelente, vamos lá para o outro lado.
Irving, eu queria que você falasse mais como você conseguiu esses estágios na área de software. O pessoal que foi atrás de você que foi atrás do pessoal, alguém te indicou, como é que consegue um estágio nessa área? É fácil, é difícil? Existe vida dentro do estágio? Tem um pouco a ver com a pergunta que eu respondi anteriormente sobre quais projetos paralelos cursar. Meu primeiro estágio na Polícia Federal eu consegui porque eu fiz uma coisa nada a ver com software, que é eu fundei o clube de esportes da UNB, clube de jogos, basicamente, sei lá, LOL, CS. A UNB tem um clube disso. E eu passei nesse estágio porque a galera da Polícia Federal achou muito legal, assim, e me destacou das outras pessoas, apesar de, eu acho que na época eu ser um dos mais novos ali no processo seletivo. Então, eu acho que para conseguir um estágio ou para conseguir um projeto, qualquer coisa assim, basta ter interesse e começar alguma coisa. Acho que tem que estar preparado, porque eventualmente as oportunidades vão vir, porque nossa área é bem movimentada, eventualmente vai aparecer alguma coisa. E um bom motivo para começar algo, tentar participar de um processo seletivo, é se você não conhece a área. Só se você não conhecer já é um bom motivo para você, pelo menos, ir atrás de entender sobre o que se trata, se gosta ou não. Então, acho que é isso, caminhar na direção certa, assim, não ficar muito ansioso por não estar conseguindo, quando você menos esperava, vai surgir a oportunidade. E você vai estar lá, vai ter um GitHub lá, ou qualquer outra coisa, assim, que você vai mostrar, pô, olha o que eu fiz aqui, que legal. E vai te destacar de outras pessoas, por isso que é importante começar. E o mais fácil é começar pelo que a gente gosta, né? Então, tentar colocar as ideias em prática também. Enfim, acho que é ser pegado. E também fazer... falar muito no espelho aí, as entrevistas e tudo mais. Eu acho que na entrevista também ali é um momento que você tem que ir bem na hora para... É um momento muito rápido, né, de entrevista. Você se prepare, chega lá tranquilo, confiante. Não entendi nada, peraí. Você vai na entrevista e faz o quê? Você pode falar a sua dica, não? É secreta, assim? Eu acho que é se preparar também para a entrevista. Se preparar é o quê? Hoje em dia eu descobri uma coisa incrível que se chama... Então você não ia falar para ninguém. Não. Então bora, fala. Porque cada um tem sua maneira de estudar. Eu, no final da graduação, fui aprender a estudar por flashcard. Para mim, eu achei muito bom, nunca tinha estudado. E para mim, muito fácil. Eu jogo as perguntas lá no flashcard e vou estudando elas ao longo do dia, pelo aplicativo. E é isso, preparar para a entrevista da maneira que você puder. Eu utilizo flashcard, mas da maneira que vocês conseguirem aí, que vocês acharem. E quais são as perguntas que geralmente o pessoal faz? O pessoal pergunta assim, se você fosse um animal, qual você seria? Eu acho que o tipo de pergunta mais comum são as perguntas que não tem resposta. São uns negócios meio... Quantos grãos de areia tem na praia de Copacabana? As pessoas querem entender como você vai... Quais são os passos que você toma para resolver um problema que não tem solução? Então, por exemplo, esse dos grãos de areia, que eu lembro de cair em algum processo seletivo. Você faz estimativa, a praia tem tanto, um grão de areia ocupa tanto de espaço, e você vai fazendo e dá uma estimativa. É isso que a pessoa quer, não a resposta certa. Então, é quebrar em pequenos problemas, tentar resolver os problemas. Essas são as que mais caem no processo seletivo de longe, assim. E também tem as perguntas-chave, de quem é você? Então, isso vai cair em todos os processos e tem que treinar aí para ficar fácil. Uau! Adorei as dicas. Só de palmas aí para ele. Fabrício, quantos grãos de areia? Qual que seria a sua dica para quem vai se preparar para uma entrevista assim de estágio? Ou uma entrevista para entrar nos seus projetos, por exemplo? Quais são as dicas? Fala aí. Então, a dica que eu vou dar, já dei diversas vezes para meus alunos, né? Assim, eu falo para vocês o seguinte: vocês estão aqui, vocês precisam desenvolver a capacidade de se divertir desde o primeiro dia nessa universidade, porque é muito trabalho, é muita atividade, é muita disciplina, é muita prova, é muito tudo. E assim, vocês precisam começar a desfrutar disso aqui desde o dia zero.
Porque depois que acabar a universidade, vocês vão continuar levando isso para a vida de vocês. Não, eu vou começar agora quando de fato eu tiver aquele emprego bacana. E ele não vai vir. Por quê? Porque tudo é idealizado, né? Eu recomendo que vocês se preparem para curtir o dia zero e consigam desenvolver algo que vocês estão sendo estimulados já desde o primeiro dia da formação de vocês, a desenvolver a capacidade de desfrutar do aprender. Assim, não é todo mundo que está preparado, que gosta de pensar. Pensar não é para todo mundo. Tem gente que odeia pensar. Tem gente que sente mal em ficar pensando, ficar confabulando, ficar planejando, ficar executando, avaliando o que está fazendo. Isso não é para todo mundo. Então, só que sair da universidade sem desenvolver a capacidade de pensar, uma análise crítica, de olhar para si, de ver onde quer chegar, né, de poder planejar um caminho que queira chegar, escolher, tomar as decisões, esquecer de coisas que não são tão importantes para você chegar onde você deseja chegar. Eu acho que isso é chave para vocês terem uma vida tranquila aqui na universidade, tá? Para que vocês tenham uma passagem por aqui alegre, uma passagem por aqui que vale a pena viver, né? Então, recomendo vocês, e essa recomendação também ela vai ao encontro dessa preparação para que vocês não só sejam bem-sucedidos em entrevistas, mas sejam bem-sucedidos na sua vida aqui, com os colegas, com seus familiares, com seus parceiros, com seus chefes, né? Mas que vocês consigam ter muita intencionalidade naquilo que vocês desejam fazer, e onde vocês desejam alcançar, né? O que vocês desejam alcançar. Então, eu chamo a atenção para isso, porque se vocês miram determinado lugar, eu quero trabalhar em algum lugar. Então, assim, tem um caminho que muita gente já percorreu para chegar nesse lugar. Então, e assim, as coisas não acontecem de maneira aleatória. Vocês, se não tiverem intencionalidade naquilo que vocês queiram fazer, vocês vão ficar aí, né, vagando de um lado para o outro, reclamando do que vocês têm já de privilégio e não ter a chance de reconhecer de forma assim, com gratidão o que vocês já têm hoje, onde vocês podem chegar com o que vocês já conseguiram. Então, essa é a mensagem geral que eu deixo para vocês, com intencionalidade, se prepararem o seu GitHub, mostrando que vocês sabem onde querem chegar, sabem organizar e planejar a sua vida para alcançar um resultado, para mostrar algo que seja incontestável, né? Ser tão bom, né? Tem uma frase que é: você ser tão bom que você não possa ser ignorado. Isso é muito forte, né? Como que eu vou me preparar para a entrevista? Cara, eu vou ser tão bom que eu não vou precisar me preparar. Eu não preciso me preparar. Eu vou entregar algo de tanto valor para a sociedade que eu não vou participar de entrevista. Eu vou ser caçado. É diferente a pegada, a mentalidade. É outra pegada, gente. E é isso que está regendo o mundo hoje. O mundo de software, que apesar de ter muita oportunidade ainda hoje, assim, as pessoas que demonstram essa capacidade de planejar, gerar resultado de forma convincente, elas estão sendo caçadas, no bom sentido, né? Elas estão sendo procuradas. Então, essa é a recomendação que eu deixo aqui para vocês. Sejam tão bons que vocês não possam ser ignorados, tá? Excelente! Victor! E você, eu queria saber por que você está envolvido em tanta coisa assim. Isso é algo interessante. Cada um escolhe seu próprio caminho, né? O caminho, ele não está pronto, ele é construído ao se caminhar nele. Por que você está escolhendo ser um octopus? Você está caminhando para todo lado, está te esgotando, você está conseguindo? Igual o professor falou, você está curtindo a caminhada dentro do software? Fala para nós. Olha, é aquilo que eu falei, né? A versatilidade. Então acaba que eu pego muita coisa para explorar mesmo cada uma das áreas, sabe? Então, enquanto eu estou mexendo com IA, eu também estou desenvolvendo front-end para
temas no Django. Eu também estou mexendo com assessoria de operações em empresa júnior. Então, é por causa dessa versatilidade que eu estou sempre, né, fazendo essas diversas coisas para explorar diversas ferramentas. Estou sempre fazendo também o endomarketing, né, que é o que eu faço, eu mostro, eu não guardo para mim, porque não adianta nada eu fazer algo e deixar guardado pegando pó numa pasta. Eu vou mostrar para que eu fiz aquilo, como eu fiz aquilo, minhas dificuldades, para chamar atenção mesmo, né? Por isso que é sempre bom ter um perfil no LinkedIn bem atualizado, documentado também, explicando tudo que você fez em cada projeto. O GitHub com o README, explicando como executar, quais as funcionalidades, enfim, é isso. Beleza, eu queria saber, você tem contato com outros colegas que estão participando de projetos, de pesquisa, de iniciação científica aqui no nosso curso de software? Como é que está esse pessoal? O pessoal trabalha mais em que área? Então, meus colegas, boa parte deles está estagiando e em mais diversas áreas. Acho que a maioria está em web development, então está todo mundo no desenvolvimento web e estão mexendo com React, JavaScript, a maioria no front-end. Eu também tenho uma parcela dos meus amigos que está em laboratório aqui na UNB mesmo. Tem um pessoal que está no Lápis, um pessoal que está no eTrack, também tem gente que está fazendo parte do Lanfo junto comigo, e é isso. Tem mais pergunta aqui, tem um monte de pergunta do público, eu estava pensando em dar a volta aqui, mas queria saber de você, você tem noção de quanto ganha um programador? Você chutaria quanto aí? Bem variável? Variável de quanto a quanto? Cara, se colocar uma média, deve ser uns 5 mil. Tá, né? Doido, cara. Uns 5 mil. Pra programar? Beleza, daqui a pouco a gente faz a rodada para ver se isso é verdade ou não. Mas tem mais uma pergunta na tela. Olá, você que me assiste. Prazer, eu me chamo Marcos, sou estudante de TI e trabalho em TI em uma empresa de transporte público do Distrito Federal. Eu quero compartilhar com você a minha opinião sobre um assunto que está cada vez mais comum, que é a inteligência artificial. A seguinte pergunta: até que ponto podemos considerar a IA como apenas um programa com capacidade de autoaprendizado, né? E o que difere a IA de um robô? Só espaço para a questão. Vocês entenderam a questão, mais ou menos? Eu só entendi o final, que é o que diferencia a IA de um robô. Interessante, né? Não tem nada a ver, mas gostei da questão. Eu queria acrescentar aqui, começando aqui com o John. John, tem aqui, se ambos, aí você junta aí com a questão colocada, né? Existe diferença entre IA e robô? O que é um robô? O que é uma IA? Tem uma aqui que você tem que responder, porque é a sua área de formação inicial. Se amo criar código para solucionar problemas, o melhor curso para mim seria ciência da computação ou engenharia de software? Beleza, então eu vou começar dessa pergunta. Bom, deixa eu começar da mais fácil. Inclusive, fala também o quanto ganha um programador. Tá, vou dar um chute aqui, vamos ver quanto eu penso. Mas tá bom, acho que a primeira pergunta, depois acho que o Fabrício pode falar melhor disso, que ele é mais especialista que eu. Mas eu diria que há diferença entre IA e robô, mas não é tanta coisa. Eu diria que nem todo robô precisa ter IA, e nem toda IA precisa ser um robô, tá certo? Então essa é a diferença. Então eu posso ter um robô que não tem IA,
Por exemplo, vamos supor que você acabou de terminar o seu namoro, está chateado e você quer stalkear o Facebook do seu ex. Achei que você falou outra coisa, cara. Achei que você falou uma boneca. Não, calma aí. Aí você quer... Desculpa, manda. Aí você quer stalkear o Facebook do seu ex, tá certo? Mas você não, né? Você quer stalkear, mas você não quer atrapalhar seu tempo na universidade, que é muito importante você não desviar o foco das aulas do Fragelli, tá certo? Beleza, então o que você faz? Faz um robozinho lá que de 5 em 5 minutos vai lá no perfil do Facebook do seu ex e vê se tem alguma postagem nova ou alteração no perfil. Isso é um robô sem IA, porque ele vai abrir um navegador, vai acessar o Facebook, é um link, tá certo? Vai dar uma olhada na página, vai ter uma cópia da última olhada que ele deu e vai ver. Tem diferença? Não tem. Beleza. Como faz isso? Depois você explica, Web scraping, tá certo? Vocês procurem depois. Mas beleza, tá lá, é um robô. Joia. Agora você pode ter um robô com IA, né? Por exemplo, sei lá, um robô que com base em algumas recomendações tente te encontrar novos amigos, tá certo? Então esse robôzinho vai ter que ter alguma coisa de inteligência artificial. Nem que seja da mais simples ou primitiva, mas vai ter. E nem toda IA precisa ter robô também, tá certo? Uma IA preditiva, por exemplo, não é um robô. Né? Você quer colocar lá um IA que preveja, tipo o Google Maps. Você vai, não sei se vocês já usaram no Google Maps aquela ideia de programar a sua saída. Então você quer chegar amanhã às 9 horas lá no plano. Você coloca lá, programar a chegada e ele vai dizer, isso demora entre tanto e tanto. Então, isso é uma análise histórica, né? Uma série histórica que ele faz uma análise e ele estima quanto tempo tem. Isso não é um robô, tá certo? É só uma IA, né? Entra nesse arcabouço, né, Fabrício? Falando bobagem, né? Entra nesse arcabouço da IA, que é muita matemática transformada, nada mais é que uma análise histórica, né? Então, essa é a diferença, né? Mas são conceitos bem similares. Depois o Fabrício também fala melhor. A outra pergunta, como é que é mesmo? O salário do programador. A gente vê muita coisa, né, Fabrício? Assim, eu não sei nem dizer média, tá? Existem programadores ganhando 5, existem programadores ganhando 10, existem programadores ganhando 20 mil dólares, tá certo? Existe. A gente tem colegas aqui da FGA hoje, que eu já vi no estágio, tá certo? Porque o estágio nosso aqui, como vocês começam a trabalhar, né? Quem está lá na engenharia de software, às vezes está trabalhando no 4º, 5º semestre, aí chega lá no 19º, a gente tem estágio supervisionado, né? Não dá para a pessoa sair do trabalho para fazer estágio. Então a gente aceita o emprego também para aproveitar. Então eu já vi muita coisa de 10 mil dólares lá no meio, pessoa prestando serviço remoto assim. Então existe essa possibilidade, né? Bacana, né? Agora a média eu nunca usei calcular, até porque a média teria um desvio padrão muito grande, tá certo? Porque acontece mesmo. E os estágios também, né? Os estágios, a gente vê muita bolsa de 600, 700, 1.500, 3 mil reais. Eu assinei um estágio, meu recorde de estágio, eu assinei muito estágio, né? Meu recorde de bolsa de estágio foi um aluno daqui que fez estágio no Google para ganhar 6 mil reais por mês. Esse foi o recorde da bolsa de estágio. Mas aparece muito de 3, de 2, 1.500, 1.000. Então também nunca calculei uma média, mas a gente vê uma diversidade. Tem de graça também, né? Não pode ter, não era para ter. O único estágio de graça que existe é o para disciplina, tá? Não era para ter. Tem mais pergunta aqui que você não respondeu? Eu amo criar código para solucionar problemas. O melhor curso para mim seria ciência da computação ou engenharia de software? Pergunta do nosso público aqui. Top. Então existe uma diferença muito sutil entre engenharia de software e ciência da computação. Esses dois cursos são cursos da computação, né? Então, embora a engenharia de software traga o nome engenharia, ele é mais computação que engenharia. Então, a grade que nós temos hoje em engenharia de software, ela é muito parecida com uma grade que se dá em ciência da computação. Só que a ciência da computação tem uma diferença, que a ciência da computação ela nasceu da matemática, tá certo? Então, a ciência da computação vai ter um viés matemático muito forte, que é um viés que a gente não tem aqui na engenharia de software. Então, eu, por exemplo, quando dou aula de algoritmos, eu não provo a corretude de um algoritmo, porque isso exigiria uma sequência lógica matemática que a gente não vê no curso. Talvez na ciência da computação, não sei como é que é a grade lá no SIC, mas a tendência é que um cientista da computação veja essa demonstração lógica matemática da corretude de um algoritmo. Então, se você gosta de fazer código para resolver problema, bom, isso vai depender muito do seu gosto, né? Se você gosta mais de matemática, você pode encarar talvez uma ciência da computação. Aqui você vai ver muita coisa matemática lógica também, e também é uma excelente alternativa, tá? Agora, o desenvolvimento vai ser mais pegado aqui. Então, aqui você vai ter disciplinas mais voltadas para o desenvolvimento.
como MDS, desenvolvimento de software, EPS, então tem algumas disciplinas que são focadas em desenvolvimento prático. E aqui você também vai ter muito acesso a projetos que têm prática, muita prática, como o projeto que o Fabrício tem lá no iLab, tem o Lápis, que tem muitos projetos, tem o iTrack, que tem muitos projetos, então você vai ter também um viés de desenvolvimento prático muito forte na engenharia de software. Então, desenvolver código para resolver problema envolve um monte de coisa. Se você gosta mais de matemática, se você é mais teórico, uma ciência da computação pode ser uma boa alternativa. Mas se você gosta mais de estudar o software em si, a sua qualidade, a sua arquitetura, as plataformas, as linguagens, a manutenção do software, que é o ciclo de vida, a existência do software. Então, você não vai ver isso na ciência da computação, você vai ver só aqui na engenharia de software. Na ciência da computação, você vai ter uma disciplina lá de vida do software, ou duas no máximo. Você vai aprender algumas técnicas lá básicas e mais nada. Aqui você vai ter várias disciplinas, um conjunto de disciplinas, que você vai aprender várias coisas do software, desde a qualidade, teste, manutenção, desenvolvimento, plataformas, linguagens, e tudo mais. Excelente. Queria saber agora, professor Fabrício Ataíde, tem uma pergunta aqui do público que é sobre como iniciar na área de IA, que recursos a faculdade oferece? Recursos que a faculdade oferece. A gente tem disciplinas que eu já mencionei aqui, a disciplina de aprendizado de máquina é uma delas. Mas hoje a gente tem, não só na universidade, hoje você tem um mundo aí à sua disposição, vários cursos gratuitos, seja no Coursera, EDX, Khan Academy também tem. Então tem várias oportunidades que estão à sua disposição. A gente tem uma peculiaridade, que é a engenharia de software, como curso de ciência da computação, que a gente tem assim, uma predisposição a fazer as coisas remotas, Então, a gente não tem a dependência, por exemplo, de laboratório. Então, a qualquer momento, você pode iniciar um trabalho, desenvolver um resultado, fazer um exercício, um experimento, estudar alguma coisa, publicar o resultado e ali demonstrar que você tem evidências que você experimentou alguma coisa na área de inteligência artificial. Então, essa é a recomendação que eu dou para vocês agora. Tem uma pergunta casada com essa, que é a seguinte: qual a possibilidade de trabalhar de home office na área de engenharia de software em outro país? É possível isso? Como conseguir? Então, ótima, excelente pergunta. A gente tem visto essa realidade acontecendo aqui com diversos alunos, de iniciar um trabalho, participar de processos seletivos de empresas que fazem contratação aqui no Brasil. Alguns alunos conseguem contratação direta com empresas lá fora. Eu acho que, primeiro ponto, obviamente, você precisa se desenvolver em inglês. Eu não sei se vocês aqui têm um inglês muito bem desenvolvido, mas isso aí é pré-requisito para você hoje poder pegar o ônibus aqui do BRT. Você precisa ter inglês, tá? Então, se você não tem inglês, você pode desistir da vida, porque não faz o menor sentido vocês estarem numa área da vanguarda da tecnologia, que tudo acontece em inglês, se vocês não terem, digamos, garantia ou não terem tranquilidade em se comunicar nessa língua. Então, primeira coisa, ter fluência em inglês. E segundo, vocês precisam evidenciar que vocês, que eu falei agora há pouco, evidenciar que vocês têm, de fato, competência em determinada área. Vocês precisam, recomendo que vocês, tem vários projetos open source aí, vocês procurarem no GitHub, tem lá processo software livre, a perder de vista. Então, o primeiro passo que eu recomendo para cada um de vocês entre num projeto, de preferência um projeto que esteja começando, faça sua contribuição, deixe o seu registro lá que você sabe alguma coisa nessa vida, na área de software. Saber alguma coisa na área de software, gente, é ter uma contribuição registrada em um projeto, de preferência de código aberto. Então, se você tem isso lá, isso é seu cartão de visitas.
Então, isso certamente vai facilitar o seu processo, né, de participar de seleções, porque quando você estiver participando de seleções de recrutadores internacionais, eles vão... Primeira pergunta, mostra para mim seu portfólio. Qual é o seu portfólio? Aí você, não, eu fiz aqui, né, participei da disciplina de EDA, eu fiz os algoritmos aqui, árvore, fiz não sei o que, tá aqui. Aí, assim, isso, só uma dica, isso não é portfólio, tá, gente? Trabalho de graduação de disciplina não é portfólio, gente, tá? Portfólio é o quê? É você fazer uma contribuição de verdade em um software de verdade que gente usa. Então, você fazer contribuição com seus colegas para um trabalho de disciplina, apesar de ser importante e condição para vocês avançarem, isso não é portfólio, tá, gente? Às vezes as pessoas confundem um pouco. Portfólio é código em software que alguém use, que não é nem sua mãe nem seu colega, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Obrigado. Pessoal, nós estamos iniciando as nossas despedidas aqui do nosso talk show. Sei que é super rápido. Ninguém ainda falou da empresa Júnior de Engenharia de Software, que é a Orquestra. Só lembrando que eu sou o presidente dessa empresa Júnior. Todos vocês estão convidados a conhecer uma das melhores empresas. A primeira é a empresa Júnior de gamificação do país. Beleza. Tem uma questão que jamais ousou ser feita para qualquer ser humano. Agora. Fala, povo, aqui é o Pedro. Faço engenharia de software no primeiro semestre e eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que é a vida amorosa de um programador? Salve de palmas! Começando lá da ponta direita, vamos lá, Vitor. Eu queria saber, existe amor na engenharia de software? Sei que existe programa. Queria saber o seguinte: quais são as suas palavras de inspiração para as pessoas que nos estão vendo, ouvindo agora e que em um futuro próximo, talvez um mais distante, para conhecer mais sobre engenharia de software? Por que é uma área apaixonante? Por que apetece o seu coração? E você falasse, existe vida amorosa do programador? Como conciliar essa vida de programador com a vida amorosa? E também gostaria que você sugerisse aqui ao pessoal uma obra audiovisual, que seja um filme, uma série, algo que vai inspirar as pessoas nessa área de software. Um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Vamos começar pela primeira, né? Uma dica para vocês na área de engenharia de software. Seria legal vocês começarem a engajar em cursos. Não precisa nem ser cursos pagos, mas cursos no geral. Acho que a Fundação Bradesco oferece alguns, inclusive gratuitos, que entregam um certificado, e colocar no LinkedIn. Mesmo que o seu perfil não seja muito grande, coloque os certificados no LinkedIn. Pede para o seu amigo te seguir e engajar lá, que vocês vão ver o pessoal engajando no perfil de vocês, super te apoiando. O LinkedIn é uma rede social atualmente que o pessoal apoia bastante as conquistas do pessoal. As demais perguntas eu não lembro. Não lembro porque eu sou de vida amorosa. Não é porque você está fazendo um curso difícil que a vida amorosa vai acabar. Vai ter que ser mais escassa, mas ela existe sim. E sua sugestão de filme para o pessoal para esse final de semana? Vou sugerir uma série, Mr. Hobbit, muito boa. Fala bastante sobre a vida de um programador
fugindo da lei, mas é muito boa. Obrigado, salva de palmas. Obrigado, Vitor Schmidt, pela sua participação. Ivan, eu gostaria de saber quais são as suas últimas palavras para inspirar as pessoas a conhecer mais sobre a área de software, também saber sobre a sua opinião acerca da vida amorosa de um programador ou do engenheiro. Ele falou programador ou engenheiro de software? Se aproveita e fala qual é a diferença aí, o que é um engenheiro de software, o que é um programador, o que é alguém que vive de programas. E eu queria saber também a sua sugestão de filme para esse final de semana. Um prazer tê-lo conosco, muito obrigado, espero que você volte várias vezes. Obrigado pelo convite. Eu vou ir pedindo uma pergunta por vez, porque minha memória é ruim, então, por gentileza, primeira pergunta. Qual era o problema? Pessoal de software, aqui as perguntas são sobre programa, memória. Assim, sobre o amor. Pra mim, sobre o amor, não, eu gostei. Eu acho que é o contrário. Você acaba tendo uma vida maior, porque você trabalha remoto. Eu acho que dos vários locais que eu trabalhei, 70%, 80% era remoto. Então acabava que eu tinha muito mais tempo, assim, na relação eu era quem tinha mais tempo. Então eu acho que de maneira geral é até mais tranquilo, né, por trabalhar remoto. E vão para os HHs também, né, participem da universidade, interajam. O que mais? Diferença entre programador e engenheiro de software. Eu acho que o programador ele é muito passivo no que ele faz, está escrevendo código. Está jogando ChatGPT e só copia e cola e daí resolve. Acho que o engenheiro de software já resolveu o problema e julga ali o que ele está vendo. Então, vai usar o ChatGPT e julga o que você está vendo. Pô. Não só copia e cola, não adianta, você tem que ler, entender o que é aquilo, isso aqui está certo. Acho que é aí que é um bom início para definir a diferença. De filme, eu acho que filmes relacionados a hackers, eu acho que inspiram bastante. Tem uma romantização grande, assim, porque é filme, mas aí, sei lá, Snowden, os relacionados a Wikileaks, Julian Assange, de novo, a romantização, mas daquela, nossa, olha o que a pessoa fez, é legal, assim, é agradável. Então, acho que é isso. De novo, obrigado pelo convite. E espero ver todos vocês nos próximos semestres. Continuem engenharia de software, é um dos melhores cursos aí do Brasil, então continue nessa que vale a pena. Salve, Irving Schmidt! Professor Fabrício Ataídes, existe possibilidade de ser programador e ser alguém com amor em dia? E pera, tem muito. Para você tem muito. Você quer começar aí? Pera aí, pode ir. Aqui tem várias perguntas que eu queria que você aproveitasse aqui. A área de software tem diversas vertentes: jogos, web, front-end, back-end, IA. Como saber qual área focar e investir mais tempo em estudos? Queria que você se despedisse aí, inspirando as pessoas a conhecer mais essa área de software, falando também sobre o amor e o código. Qual é o código do amor? Uau! E para finalizar, uma sugestão de filme que envolva amor e software, instinto selvagem, e que... Não tá fácil não. Para inspirar as pessoas no final de semana, um prazer tê-lo conosco. Espero que você aceite novamente nossos convites nos próximos semestres. Então, eu costumo falar para meus alunos, quando eles começam assim, a gostar bastante da área, a se envolverem, né, eles deixam de ser convidados para churrasco, esses eventos sociais aí que as pessoas normais vivem, né, essas coisas aí que a gente geek, né, quem gosta de programar, quem se diverte programando, como eu, né, você passa a ter, e aí obviamente as opções amorosas vão reduzindo na mesma, né, na mesma velocidade, né, mas calma, vou chegar lá, mas eu queria dizer assim que, só reforçando o que eu falei no início, né, essa área nossa, a área de um profissional da informação, é uma área muito intelectualizada, né, então você
inevitavelmente você vai trilhar caminhos aí, né, de assim, um investimento ou uma profundidade cultural e intelectual maior, né? E assim, tem várias pessoas, né, que se sentem muito atraídas por esse tipo de situação, de cenário, de conversa, de papo, né? Então, assim, podem ter certeza que vocês vão encontrar seus pares aí sem muita dificuldade, né? E a sociedade está carente, tá, gente? De gente que tem empatia, né? Como o John trouxe aqui, você se colocar no lugar do outro, conversar, trocar ideia, né? Explicar o que está no seu coração, mostrar, né? Você de verdade, sem filtro. Então, isso aí é... E assim, e relacionamentos, né? Que eu diria com muita doação, né? Porque a gente vive também num momento em que as pessoas confundem curtida com, né, assim, entrega, né? Você curte alguma coisa, isso não é entrega, né? Então, só fechando aqui as perguntas que foram colocadas, eu sou, assim, um entusiasta da engenharia de software, né? Todo engenheiro de software, necessariamente, ele é programador. Eu não acredito em engenheiro de software que não seja programador, tá? Eu sei que tem outras defesas aí nessa linha da engenharia de software, mas eu particularmente não acredito. Se você não programa, eu acho que engenharia de software você não vai conseguir de fato, digamos, extravasar, né, e superar os desafios aí de um resolvedor de problemas, que é basicamente das principais características do engenheiro de software. E o que eu queria dizer é que a engenharia de software e a programação, elas nos fazem enxergar um pouco mais, né, de uma capacidade, né, do criador, né? Você não tem muita limitação para você criar as coisas. Você, com um computador, você consegue exercitar, criar, né, experimentar as coisas sem muita barreira, sem muita dificuldade, e rapidamente você ter um feedback de uma criação que você faz. Então, a todo tempo você está produzindo ali um filho seu que é um software, e isso é muito, digamos, traz muita alegria, né, para quem, né, começa a deixar de ser convidado para o churrasco, né, como eu falei mais cedo. Mas, só fechando aqui, tenho trabalhado já há alguns anos na área de reconhecimento de padrões, né, que é a inteligência artificial, basicamente, que eu trabalho, aprendizado de máquina, é sobre isso, né, e então a gente começa a ver o mundo padronizado, né, e eu queria dar uma sugestão de filme aqui, que se chama O Extraordinário, que ele traz justamente um outro aspecto da nossa sociedade, que é a gente reconhecer nas diferenças, né, a beleza da vida humana, que sai dos padrões, né? Então, O Extraordinário é um filme que eu acho que pode inspirar vocês, né, em admirar a beleza das pessoas, né, dos seres humanos, por mais fora dos padrões que eles se encontrem. Eu acho que é isso. Respondi todos, Rogério? Respondeu, salva de paz, professor Maurício Ataíra. E agora, o querido professor John Lennon, gostaria de saber, tem outra pergunta aqui, qual é o mercado de cibersegurança no Brasil? Gostaria de saber, você que desistiu da vida amorosa logo na graduação, existe, cadê o Pedro, hein? Show. Queria saber, existe vida, aqui tem um conflito, tem um paradoxo, depende de como você está programando também, né? O cara disse que ele vai ter um espaço gigantesco, porque ele não vai perder o tempo, o deslocamento para o trabalho, ele vai trabalhar em casa, vai trabalhar ao lado de quem se ama realmente. Mas marcar o churrasco fora tá mal. Quero saber qual que é a sua percepção sobre essa vida nossa, da engenharia de software, dos programadores, dos engenheiros em geral. Existe como entender mais sobre a vida, sobre o amor? O que é a vida se não a ausência de paz? Queria saber qual é a brevidade da vida, como curtir a vida sendo engenheiro de software.
nessa vertente mais sensual. Suas últimas palavras para inspirar. Existe mercado de cibersegurança no Brasil, e suas últimas palavras, finalizando com um filme, uma produção audiovisual que a gente assistirá no final de semana. Prazer tê-lo aqui, John. Desculpa o desafio quase hercúleo aí para você. Obrigado aí, pessoal. Eu vou inverter, tá? A pauta. Vou começar do filme. Eu sou horrível para filme, tá? Eu gosto dos filmes, depois esqueço todos os nomes. Minha memória é terrível, tá? Big Bang Theory, claro, né? Tem que assistir Big Bang Theory e ver o nerd ali que não consegue falar com as mulheres, né? Isso me leva à próxima pergunta. Não, mas antes de... Claro, né? Tirando o Big Bang Theory, tente assistir um filme que conte a história de alguma das mentes brilhantes aí da computação, tá? Tem um filme que fala do Alan Turing, que eu não lembro o nome, tá certo? Eu sou ruim para nome. Acho que o filme que fala... O Jogo da Imitação. Como? O Jogo da Imitação. Isso aí mesmo. Pronto, então fechou. Esse é o nome do filme. Porque os filmes que falam, né, assim, claro que serve para inspirar, né, que eles falam de hacker, não sei o quê, mas não, você não vai aprender a hackear nada no curso nem de ciência da computação, nem de engenharia de software, nem nada, certo? Então, às vezes, você pode sobreestimar a sua expectativa, né? Então, tome cuidado, né? Para não ficarem animados demais, né? Acharem que vocês vão assistir lá o filme e depois vocês vão sair roubando os bancos por aí, né? 1 centavo de cada conta, não é tão fácil assim, tá? Bom, cibersegurança, né? Cibersegurança é um mercado que vem crescendo. A gente ouve muito falar, não é a minha área, né? Mas vem crescendo muito o número de trabalhos acadêmicos na área, justamente porque o acesso à tecnologia aumentou, né? Consequentemente, a insegurança, né? Que você tem em usar um banco, por exemplo, no seu próprio celular, você pode perder o celular e alguém conseguir acessar o seu aplicativo de banco sem grandes complicações. Então, o cibersegurança é uma área que tem crescido muito, até para atender requisitos legais, né? Hoje, você compartilhar alguma coisa no WhatsApp sem autorização é fraude, é uma infração à lei. Então, você tem vários problemas que envolvem de cibersegurança. Então, a gente vê que tem campo, principalmente bancos investem muito, né? Então, hoje, sei lá, eu tenho visto, né, assim, o movimento dos bancos. Muitos bancos hoje têm investido forte em tecnologia nessa área, particularmente, né, a gente vê bancos grandes como Itaú, por exemplo, sempre fazendo eventos na área de computação, participando dos eventos de computação, maratona de programação, por exemplo, eles sempre estão lá olhando, né, tentando encontrar talentos e propondo também soluções nessa área. E na academia também está bem forte esse tema, né? Existe amor, né, na área do programador, né? Claro que existe, você pode desenvolver um robô e com IA, inclusive, para ser o seu amor, né? E pronto, você está com tudo resolvido. Claro que o problema, pessoal, não é a profissão em si, tá certo? Não tem nada a ver com a profissão, né? Tem a ver com você, né? Então, uma curiosidade que eu tenho, né, particularmente minha, é a seguinte: quando eu comecei a namorar, né, a minha esposa hoje, eu reprovei em análise de algoritmos, doutorado. Essa é uma curiosidade forte, tá? Então, há uma incompatibilidade, sim. Mas, tirando as curiosidades, a gente sempre tem que tentar, então serve aqui, né, de sugestão para vocês, a gente sempre tem que dosar a nossa vida muito bem, tá? Tudo que é excesso é sobra, saibam disso, né? Não tem nada que é tão bom que tem que ser só aquilo. Então você aprendeu a programar, pô, beleza. É viciante, tá? Aí você gasta tempo, você se dedica, você gasta dias e noites, cuidado, né? Cuidado, porque isso pode ser ruim para você, né? Você precisa aprender a dosar as coisas na sua vida. Então, você vai encontrar um caminho equilibrado quando você souber dosar as coisas na sua vida. Quando você souber equilibrar o seu tempo entre diversão, entre trabalho, e tentar não misturar as duas coisas, né? Claro que é divertido programar, né? E às vezes você acaba misturando essas duas partes, mas você vai entender com o tempo que existe uma separação, né, entre a diversão e o trabalho, e muitas vezes você tem que saber se dedicar nisso. E eu queria falar para vocês o seguinte: independente do curso que vocês forem fazer, claro que vai ser software, né? Eu sei que vocês nos amam, né? Eu espero vê-los ali no curso de software, mas independente do curso que vocês forem fazer, aproveitem muito esse tempo universitário de vocês, tá certo? Muitas vezes a gente se pergunta, né, o que eu estou fazendo na universidade? Então, vocês que estão no começo do curso, vocês já devem ter se perguntado, o que eu estou fazendo na universidade? É importante que vocês saibam algumas coisas no início da universidade, que é o seguinte: quando você for fazer um curso superior,
qual é o seu objetivo num curso superior, seja ele engenharia de software ou qualquer outra engenharia ou qualquer outro curso. O seu objetivo é desenvolver um pensamento de nível superior, tá certo? E esse nível superior que a gente fala não é algo comparativo, tá? Eu não estou comparando você com outra pessoa e você vai ter um pensamento superior àquela pessoa. Não, é só um nível de pensamento que você tem que desenvolver nesses 5 anos. Então, o seu objetivo nesses 4, 5 anos que você vai ficar cursando um curso superior é você desenvolver um pensamento de nível superior. Não percam esse foco. Tá? Tecnicamente, vocês vão sair fracos de um curso superior. Então, eu já falo isso para vocês desde agora, porque nenhum curso superior vai te fazer bom tecnicamente em todas as áreas. Não tem como você aprender em 4, 5 anos técnicas para cobrir todas as áreas. E é tão verdade isso que a gente faz, né? O Fabrício não vai deixar mentir. A gente fez graduação, mestrado, doutorado. Quando eu cheguei na FGA, Fernando era o coordenador, batendo nas minhas costas. John, vai lá dar FAQ. Por um semestre só, está muito lotado. Eu nunca tinha feito FAQ na minha vida. Eu passava estudando o final de semana inteiro. Fiz graduação, mestrado, doutorado. Na minha graduação, eu fiz uma arquitetura de computadores muito porca e eu não sabia nada. Então, eu estudei muito por um semestre. Eu estudava, para dar 4 horas de aula na semana, eu estudava mais ou menos 12 horas. Então, eu passava o fim de semana inteiro estudando. E isso foi bom para mim, porque eu aprendi. Mas eu já tinha estudado um monte. E vocês vão passar por isso. Quando vocês se formarem, o primeiro desafio que vocês vão encarar de trabalho, provavelmente você não vai saber nada daquilo. Você vai ter que aprender, tá certo? Então, você não vai aprender tudo na faculdade. Mas o que você tem que aprender? O único tempo que você tem na faculdade para desenvolver é o seu pensamento. Quando você sair da faculdade, você não vai ter mais tempo de desenvolver o seu pensamento. Então, aproveita aquelas disciplinas que você fala assim, pô, isso não serve para nada. Para que eu estou fazendo cálculo? Não serve para nada. Né? Você está falando... Agora vai dar briga aqui. Por quê? Por que você tem que aprender essas disciplinas que aparentemente são tão fora do que você espera, da sua expectativa? Justamente porque essas disciplinas que te instigam a crescer. Se você não tiver desafios ao longo da sua graduação, você não vai crescer. Se você só fizer as coisas fáceis, você não vai crescer. E se você só aprender aquilo que você quer usar na sua vida profissional, você também não vai crescer. Então, use todas as ferramentas que vão ser lhe dadas, todos os desafios que você vai encontrar. Você vai ter aulas nas áreas que você gosta e nas áreas que você não gosta. Então, use todas essas disciplinas para crescer o seu pensamento. E faço minhas as palavras do Fabrício, para você aprender a estudar, analisar, gerar resultado. Toda disciplina tem esse objetivo. Você quer estudar, você quer analisar e você quer gerar resultado. Então, você vai aprender a crescer. Você vai aprender a aprender. E o dia que você terminar a sua graduação, não tem problema. Aí você vai cair num lugar que você vai ter um desafio, você vai ter que trabalhar muito para aquilo, mas você vai conseguir. Porque você conseguiu, durante a sua graduação, desenvolver o seu pensamento e chegar onde você tinha que chegar. Tá bom? Desejo sorte a todo mundo e espero vê-los aí no futuro. Vamos! Obrigado, professor John Lennon. Aqui na tela eu gostaria de ver quem organizou o talk show. Salve para os organizadores. E também temos o grupo que produziu os vídeos, está gravando agora. Obrigado. Eu gostaria de dar minha sugestão aqui de acordo com o que foi o caminhar. Um dos filmes, eu gostaria de citar só o terceiro, os outros 2 são pré-citações, eu não irei citá-los, mas o primeiro que eu não estou citando chama A Rede Social. É um filme que você vai assistir, chega no final você fala, o que eu vou inventar agora? É interessante. O do Steve Jobs também eu não gostaria de citar, mas tem uns 4 filmes do Steve Jobs, tem um que me marcou muito, que é no momento que alguém critica ele e fala, mas a IBM está fazendo outra coisa. Aí ele falou, eu não estou neste mundo para cheirar fumaça de escapamento de IBM. Isso, obrigado. Isso é fascinante. Mas, de acordo com o que os meus colegas falaram, eu gostaria de citar um aqui que vocês vão amar, para quem não assistiu ainda. É uma comédia que fala muito sobre estágios, se chama Os Estagiários. Os estagiários são 2 pessoas que vão tentar um estágio no Google e eles são vendedores de relógio. Eles vão vender relógio para alguém
E alguém falou assim para ele, mas ninguém mais usa relógio. Como não usa, cara? Todo mundo usa relógio. Aquela senhora lá usa relógio? Aí, não, pergunta quais horas? Ela olha no celular dela. Então, eles foram numa área que é muito próspera, né? No caso, quando ele foi perguntar quais são as áreas prósperas, ele estava perguntando no Google. Então, ele percebeu que o Google estava atrelado a ele e ele ia nesse caminho. Eu gostaria de citar um livro, agora é a minha sugestão mesmo, além dos estagiários, é um livro que casou aqui com a nossa conversa, um dos principais estoicos da humanidade, é o Sêneca. Ele escreveu um livro chamado A Brevidade da Vida, falando sobre essas questões do que realmente importa. Quem acha que a vida está passando rápido é porque não está vivendo mesmo a vida. Um estoico, quando chega no final, ele abraça o que vem a ser, porque ele vivenciou muito bem a vida. Aqui nós finalizamos a era dos talk shows na nossa disciplina. Agora vamos dar um passo adiante para o evento final do EIT. Foi um prazer estar com vocês em todos esses momentos. Uma última salva de palmas para os nossos convidados. Nos vemos na próxima. Valeu!